frente com o Baleiro hoje, com um médico, dentista, 49 anos, nascido em Mogi Guaçu, Christian Correia. Christian, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Prazerzão Prazer é meu. te receber aqui no consultório. Muito obrigado, prazer é meu e vamos conversar aí hoje sobre diversos temas. Christian, vou contar um pouquinho para vocês como nossos caminhos se cruzaram. A gente trata aqui na clínica toda essa parte de ATM, dor mandibular e tudo. E Christian é um médico e dentista, tem um consultório dele grande aqui próximo da gente aqui no centro. E a gente começou a ter pacientes que falavam dele para mim, falavam de mim para ele. E a gente ficava de marcar, de bater um papo, tudo até que um dia a gente almoçou e a gente percebeu que a gente tinha muito mais coisa em comum em relação ao tratamento da dor, em relação aos tratamentos de ATM, de uso de plaquinha, de organização na qualidade de vida. E a gente falou, cara, a gente precisa fazer um bate-papo, vamos fazer um de frente para a gente tirar todas as dúvidas que tem em relação a dores na ATM, na mandíbula, e a dores orofacial, entre outras dores, né? Nosso assunto hoje vai ser doloroso. Christian, me conta um pouquinho sobre o seu trabalho, assim, como que é o seu trabalho, pode contar desde lá do começo, de quando você era dentista, começou a trabalhar com isso até tempos de hoje, assim, como que você trata ATM no consultório hoje? Perfeito, eu saí de Mogi Guaçu muito cedo, né? Terminei a faculdade com 16 anos e aí fiz odontologia. E na odontologia eu já tinha uma tendência a gostar de uma área que é a cirurgia bucomaxilofacial, é uma área muito mais, que fala muito mais com a medicina do que com a odontologia propriamente dita, que são as cirurgias de face. Acabei fazendo minha residência nessa área e essa área é uma área que prioritariamente, além de tratar trauma de face, as deformidades, trata as dores crâniofaciais, orofaciais, as disfunções da ATM. Então eu sempre fui muito apaixonado por estudar, né, esse sintoma aí que todo ser humano vai ter em algum momento da vida, que é a dor, né? Seja ela emocional ou física, em algum momento da vida a gente vai conviver com dor. E nesses últimos aí quase 30 anos de formado, ano que vem eu faço 30 anos de formado, eu me dediquei a estudar e a tratar dores crâniofaciais. Nesse meio do caminho, eu tive a oportunidade de fazer um ano de residência fora do Brasil e o meu chefe lá era médico e dentista e ficou essa coisa na minha cabeça. Será que eu preciso fazer medicina também? E sempre que eu estudava a dor é uma coisa muito ampla, né? Ela conversa muito com a neurologia, ela conversa muito hoje com o estilo de vida, com a medicina integrativa e acabei indo fazer medicina também. Então essa é basicamente a minha área de expertise, a área que eu mais amo dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Não achei nada na medicina que me chamasse mais atenção do que tratar a dor do ser humano. Quando a gente foi bater aquele papo no almoço, uma das coisas que mais me impressionou como dentista e como médico é seu índice de cirurgia para ATM. Você falou que quase não opera o paciente. Isso me chamou muita atenção porque assim, eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. A gente conversou muito sobre isso aquele dia. E sempre tive uma dificuldade de integrar um bom trabalho, por exemplo, com bucomaxilo ou com médico dessa área, porque assim, praticamente todos os casos eram cirúrgicos. E aí você me falou, cara, eu quase não opero o paciente. Eu fiquei muito impressionado com isso. Eu acho que a gente tem que compartilhar essa história. Assim. Qual que você acha que é o segredo para não operar ATM? Para a gente conseguir fazer um bom trabalho conservador para quem sofre de dores na ATM? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante, é uma coisa que eu sempre tento frisar com o meu paciente, né? Quando a gente avalia a articulação temporomandibular, ela tem assim, algumas singularidades quando ela é comparada com outras articulações do corpo, né? A gente está falando em duas articulações ligadas pelo mesmo osso, então raramente uma articulação só vai estar doente, a outra fica tentando compensar o problema, e ela é muito influenciada pelo grau de ansiedade do paciente, pelo estilo de vida, porque no final o que vai causar o distúrbio da ATM é o bruxismo, é o apertamento dental, é a sobrecarga, é o excesso de uso dessa musculatura. Só que nesses 29, quase 30 anos, eu tive a minha fase de aprendizado onde eu operava mais pacientes do que eu opero hoje. Eu diria que hoje a gente opera 5% dos pacientes, então de cada 100 pacientes que entram na clínica,
95 a gente trata de maneira clínica, exclusivamente, e 5 a gente tem que tratar a parte clínica e a parte cirúrgica. E naquela parte inicial da minha vida profissional, eu via que eu tratava a parte clínica e fazia cirurgia talvez em 30% desses pacientes. E eu via que depois de 6 meses, o paciente quase que voltava para estaca zero em termos de funcionalidade da articulação. E aí eu comecei a estudar mais sobre medicina regenerativa, sobre uma visão mais conservadora do tratamento articular. E aí comecei cada vez a interagir mais com as outras áreas médicas, né? Com a fisioterapia, com a acupuntura, avaliar melhor a condição sistêmica do paciente, então problemas reumatológicos, marcadores inflamatórios, o que inflama um corpo, afinal, dor está dentro de um processo inflamatório. Essa mudança de chave que você percebeu em um determinado momento da sua carreira, foi na sua formação fora do Brasil? Foi na minha formação fora do Brasil, porque eu fiquei num hospital em Barcelona que chama Clinic, e lá tinha a doutora Gomar, que era uma das maiores médicas de dor do mundo. E eu rachava apartamento com 2 peruanas e uma médica anestesiologista brasileira que fazia doutorado em dor. Então aquele ano que eu convivi com essa médica e com a equipe de dor, que estava tudo no mesmo centro, né, no mesmo complexo hospitalar, eu aprendi muito com a equipe de dor, que tinha muito essa visão de tratamento conservador da dor, não era uma equipe muito intervencionista. Então ali eu já comecei a ver que a dor era mais embaixo. Era mais embaixo. A pegada com dor ela tinha que ser diferente se eu quisesse dar longevidade, né, e do tratamento e conseguir suprimir ou controlar a dor por mais tempo. Então isso começou a mudar e na medicina eu digo que para mim completou muito a minha visão. Essa interação que eu tive com a neurologia, com a neurocirurgia, com a ortopedia, né, me trouxe respostas para algumas coisas que eu não tinha. Então, um pouco de neurociência, um pouco da psiquiatria, de como os distúrbios, né, os transtornos de humor, os transtornos depressivos, eles influenciavam na via da dor. Como é que a cabeça do paciente, como é que a mente do paciente respondia à dor e o quanto ela influenciava efetivamente na dor e o quanto era biomecânico, o quanto era trauma direto, né? Então isso mudou muito e fez com que eu começasse a estudar mais. Essa foi uma outra coincidência que a gente teve, né? Porque você fez a tua formação em Barcelona e a minha pós-graduação foi pela Escola de Madrid. Então, assim, a gente está aí conectado pela Espanha de uma certa forma. Uma dificuldade que eu sempre tive foi essa da questão cirúrgica, né? Eu quero investigar um pouco mais meu paciente, eu quero estender ele para uma investigação odontológica ou médica, sempre havia essa necessidade de uma cirurgia. E a gente percebe isso muito claro, principalmente quando a gente vai evoluindo nos estudos, a gente vai percebendo que a causa é mais embaixo, né? Que a gente tem que integrar muita coisa. Vou te confessar minha outra grande dificuldade, era a questão de medicação controlada. Então, assim, praticamente todos os meus pacientes que já tinham tido algum tipo de intervenção para ATM estavam tomando Rivotril, Venvance, um remédio para acordar, um remédio para desligar e assim, pouquíssimo resultado prático nessa questão dos controles de ansiedade, depressão, pânico e tudo. Como é que você lida com isso, com essa questão da medicação controlada? Então, a gente dentro da clínica, sempre que o paciente senta a primeira vez comigo lá, eu falo, olha, eu vou tentar usar o mínimo possível de medicação para o teu caso. Até por essa evolução, né, que eu tive dentro do estudo da dor, eu acabei me envolvendo muito com o estudo de como a energia ela influencia no corpo físico de uma pessoa, como que a psique, como que a mente ela altera o padrão de pensamento, o padrão de dor, o padrão de doença de um paciente e acabei estudando um pouco mais a fundo fisioterapia, fisiatria, acupuntura, até eu chegar na medicina vibracional, vamos falar assim. Tem um autor que chama Richard Gerber, né, que no 4º ano da faculdade de medicina nos Estados Unidos ele começou a estudar
todas as terapêuticas que existem no mundo que mexe com vibração energética. Então ele começou a estudar desde a homeopatia, floral de Bach e chegou na bioenergética. Então eu comecei a procurar formas de conseguir estabilizar o quadro emocional do paciente, porque eu comecei a verificar que tinha efetivamente existiam trabalhos científicos sólidos, né? Que provavam que quanto mais você deixava a mente do paciente acalmada, quieta, quanto mais atenção plena o paciente tinha sobre os comportamentos que ele tinha, sobre os pensamentos que ele tinha, menos doença esse paciente ele demonstrava. E, consequentemente, a repercussão na dor era absurda, porque quando eu detectava que ele tinha um padrão ansioso, que ele tinha um padrão depressivo, não necessariamente um transtorno de ansiedade, mas às vezes um traço de personalidade, que é comum em quem vive numa grande metrópole, quem tem filhos, quem tempos trabalha, de hoje, né? Tempos de hoje, pós-Covid, né? Pós-pandemia, então isso exacerbou muito. Eu via que quando eu conseguia trabalhar isso daí, mais uma visão de desinflamar o corpo, que aí vinha lá da medicina integrativa, de olhar um pouco o microbioma intestinal. Então, eu digo que quando eu comecei a conseguir trabalhar um pouco o corpo do paciente, a mente do paciente, estilo de vida e mente, eu conseguia suprimir a dor e tirar medicamento. E mais, de uma maneira um pouco mais atual, né, a minha esposa foi fazer a sua especialidade, vamos falar assim, na área da bioenergética e na área da aromaterapia. E aí meio que a gente conseguiu completar o nosso tratamento do paciente de uma maneira mais holística, uma maneira menos alopática. Então, eu poderia dizer que hoje a gente consegue fazer com que 70% dos nossos pacientes no consultório não tomem nenhuma medicação. Isso é muito legal. Isso é impressionante. Trabalhando com isso. Muito legal. Porque assim, eu acho que isso é mais moderno um pouco, né? Eu não sei, mas eu acho que assim, se acostumou a se tratar o paciente com uma medicação, depois dar uma outra medicação para bloquear aquela medicação, depois outra para mexer em outro ponto, depois outra para fechar outro ponto. Então, assim, trazer essas coisas novas, que não são tão novas, né? Que sim, tem gente falando desse controle energético há 100 anos já, né? Você tem estudos, já li vários estudos sobre isso também, já estudei algumas coisas sobre bioenergética que eu também acho muito legal. E é possível achar um caminho. Deixa eu fazer uma pergunta muito polêmica, que a gente tem que dar uma polemizada no nosso bate-papo. Você acha que grande parte das doenças, ou a maioria delas, estão relacionadas com o estilo de vida e mindset? De tudo que eu estudei, li, eu diria que 90% das doenças estão relacionadas a mindset e estilo de vida. Eu concordo contigo. É impossível, é indissociável um médico moderno, um dentista moderno, um fisioterapeuta moderno, fisioterapeuta, qualquer profissional das áreas de saúde que atuam, né? Um ser humano, é impossível você não estudar o estilo de vida. E isso está na cardiologia, está na neurologia, está na psiquiatria, está na ortopedia, que a gente vê que quando a gente mexe no estilo de vida, eu falo que às vezes parece que você está ensinando o básico para o paciente, o básico do que acho talvez os nossos tataravós faziam, os nossos bisavós faziam, que é ter uma vida menos acelerada, né, fazer uma atividade física, tomar água, comer direito, ter alguma crença, né, ter um pouco mais de estabilidade, ter uma vida menos acelerada. Essas pessoas apresentavam menos doença. Minha avó morreu com 96 anos e a outra com 94, elas estavam lúcidas. Então elas estavam assim, elas tinham pouquíssimas doenças, tomavam poucos medicamentos, mas tinham um estilo de vida, eu lembro da minha avó, elas tinham um estilo de vida assim, completamente desacelerado. Minha avó sabia a data de nascimento dos netos, dos bisnetos, a família inteira. Eu, às vezes, não lembro o aniversário da pessoa que está... Da minha mãe. Da minha mãe, que precisa amanhã, sabe? Então, a gente vê que a mente acelerada, ela prejudica muito. E aí você vai vendo que é a fisiologia, é a energia, né? É o pensamento, é como você vive. É congruência de tudo isso. É uma isso. congruência de tudo isso daí. Então não adianta dar o Rivotril, não adianta dar a sertralina se você não mudar a cabeça do paciente. Porque você mexe numa química cerebral,
O cérebro é inteligente, ele para de produzir essa química, a hora que você retira, ele tem efeito colateral, ele cria dependência. É o que você falou, uma hora toma um para ativar, depois toma outro para inativar, depois toma um para acordar, para trabalhar, depois toma um para dormir. Não pode ser assim, né? A gente volta lá para 6.000 anos atrás, uma medicina ayurvédica, indiana, chinesa, né? Que buscou equilíbrio, né? Busca equilíbrio. Eu acho que é isso. Eu sinto muita falta disso hoje. Mas eu vou ser aquele paciente chato. Fala assim, doutor, isso é bom na teoria. E na prática? É possível? Você acha que hoje, quando eu olho para o cenário que a gente está, eu tento fazer isso também. A gente estava conversando outro dia sobre meditação, sobre um mindset positivo, sobre estar no momento do presente, fazer atividade. Eu tento fazer atividade 6 vezes por semana. Mas meus pacientes me falam isso, doutor, isso é muito lindo na teoria. E na prática? Com o pau quebrando, é chefe, é trabalho, é o aperto financeiro. Como é que a gente consegue equalizar isso? Como é que você consegue equalizar isso no consultório? Então, como é que eu faço? Eu aprendi muito com 2 autores. Então, um é Elizabeth Blackburn, que é uma bióloga, prêmio Nobel de Medicina, que ela estuda a influência do estilo de vida na longevidade, lá na célula mesmo. Né? Como é que a célula humana envelhece mais rápido ou não envelhece? E outro é o Deepak Chopra. E aí, os dois têm uma coisa em comum, que eles me ensinaram bastante. Não adianta você querer mudar tudo o que você quer num tratamento de estilo de vida, de medicina integrativa, porque o paciente ele pode até incorporar essas mudanças e eu entrego com prescrição, eu carimbo essas mudanças. O paciente entrega e fala, coloca na geladeira ou no teu quarto, lugar que você mais olha todos os dias, que ele não vai incorporar. Então, como eu faço tratamentos de 3 a 4 meses, vendo o paciente semana sim, semana não, eu vou criando um vínculo e eu vou fazendo modificações uma por vez a cada mais ou menos 3 semanas. Então, eu vejo aquilo que mais se encaixa para o paciente. Então, por exemplo, eu vejo que ele tem um microbioma intestinal ruim. O paciente tem constipação crônica, diarreia crônica, e a gente vê que possivelmente ele tenha um microbioma intestinal inflamado. Então, ele produz menos serotonina, aí ele produz menos melatonina, ele não dorme bem por causa do microbioma que está ruim. E ele fala, putz, eu consigo ficar um dia na minha semana sem comer carne vermelha e um dia na semana eu consigo ficar sem comer açúcar refinado e carboidrato complexo. Eu combino com ele. Você consegue? 2 dias na semana? Nós vamos começar por aí. Porque eu identifiquei na anamnese dele isso daí. Aí fala, ok, dá. Então eu falei, um dia você vai comer arroz, feijão, salada, legume, ovo e peixe. E um dia na semana você vai comer essa mesma coisa, só que você pode botar carne vermelha, só que você não vai comer açúcar. Você não vai comer pão, bolo, massa, fritura. 2 dias. Porque eu sei que se ele conseguir incorporar isso e ele se sentir bem, vamos supor que o intestino funcione melhor, e ele começa a sentir que, parece que eu estou com menos dor. Que eu tô começa a fazer sentido para ele. Começa a fazer sentido, ele incorpora isso. Ele vai falar, eu deixo esses 2 dias, eu não vou modificar a dieta dele. Eu não sou o nutrólogo ali que vai sentar, o nutricionista que vai sentar com ele e mudar a vida dele, mas eu já dei um primeiro passo. Se eu vejo que para ele faz sentido respiração consciente, né, inspira 4 segundos pelo nariz, segura 7, solta 8, e que isso diminui o quadro de ansiedade dele durante lá o trabalho dele onde ele fica nervoso, planilha para olhar, reunião, eu começo por aí. Se ele sentir diferença, eu mantenho, porque eu sei que isso ele vai incorporar. Entendi. E a meditação também, a bioenergética também, porque não dá pra gente falar sobre tudo isso daí, porque primeiro que nem todo mundo está aberto. Perfeito. Nem todo mundo, às vezes eu vou falar de energia, o paciente vai, é um xamã. Esse não é médico, esse paciente é um pajé, alguma coisa assim, né? Sem nenhuma conotação. Claro, né? claro. Mas ele vai falar, mas é médico, tá falando de energia, né? Mas a gente vê que tem um grupo grande de pacientes que cada vez mais procuram isso, que vão para o yoga, que vão meditar, que já estão meditando, às vezes o marido... É um grupo grande, é um grupo grande. É um grupo grande. Então eu vou tentando abordar, mas sempre modificando um aspecto da vida do paciente por vez, talvez por mês. Eu acredito nisso também. A gente chama do step by step, né? O de degrau a degrau, e vamos colocar degraus pequenos, né? Sim. Faço isso também no consultório. O paciente chega, ele não se movimenta. Começa a andar 10 minutos. Pronto, espera estabilizar isso. Depois a gente vai tentar tirar um dia de consumo exagerado de glúten, para tentar deixar ele menos inflamado, depois tentar melhorar um pouquinho o sono. É isso. Também acho que isso dá para fazer. Mas eu acho que o paciente tem que ter essa percepção assim, de querer melhorar,
de realmente buscar algo diferente do que ele vem tentando e não vem tendo resultado. Às vezes o paciente chega, doutor, eu estou com dor. Já passei em 10 médicos, já tomei todo tipo de remédio e continuo com dor. E assim, ele está tentando fazer as mesmas coisas sempre. Então, tentar algo novo e experienciar isso com bastante verdade e expectativa, eu acho que faz muita diferença. Mas legal, meu amigo, eu gostei muito do nosso bate-papo. É muito legal saber que tem médicos do seu gabarito, que estão falando disso hoje, que é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Cada vez mais a gente consegue entregar para os pacientes essa verdade e esse novo caminho da medicina, vamos chamar assim, que é essa questão da medicina integrativa. Eu te agradeço, foi muito bom. Obrigado. Passar uma visão diferente para que o paciente saiba que tem outros caminhos. É isso. Para que ele viva sem dor. É isso. Muito obrigado. Valeu.